caminhoneiro passou dias preso na BR-319 de madrugada, até que uma voz surgiu do escuro. Rapaz, você tá doido? Eu tava na liga, rodando firme com meu Scania verde, minha nave de guerra, quando a estrada virou armadilha. Só quem vive de boleia sabe, cada quilômetro é um jogo com o destino. E ali parado, sem ter pra onde correr, eu vi coisa que até hoje me arrepia. Eu tava lá, e o que aconteceu naquela madrugada, parceiro, ninguém acredita até ouvir da minha boca. Inscreva-se no canal, mete o dedo no like e bora rodar junto, porque aqui a viagem é sem freio. Eu tava na liga, rodando firme no tapetão, quando ouvi um barulho seco forte, como se uma pedra tivesse batido no para-brisa. Quase arranquei o pé do acelerador. O coração disparou. Olhei pelo retrovisor e só vi a poeira subindo da BR. O Scania verde seguiu firme, mas eu já estava com os olhos arregalados, esperando a próxima pancada. Que foi isso, meu Deus? Falei sozinho, a mão suando no volante. Respirei fundo, mas não tinha jeito. A estrada nunca dá sossego. Cada quilômetro é um risco, uma armadilha escondida. E olha que já são mais de 20 anos no trecho, parceiro. Já passei por cada sufoco que, se eu contar, nego não acredita. Só que esse barulho me fez lembrar das vezes em que quase fiquei na estrada, parado, sem saber se ia voltar para casa. Segui viagem, o sol batendo no para-brisa, e a lembrança veio com força. Eu tinha uns 18 anos, quando subi num caminhão pela primeira vez. Naquele tempo, ainda na Argentina, cruzei a estrada de terra com um tio meu, carregando palito doce. A poeira invadia tudo, queimava os olhos, mas eu estava vidrado no ronco do motor. Era ali que eu entendi. Meu coração ia bater no ritmo da boleia pro resto da vida. Hoje, com 45 anos, dirigindo meu Scania P360 verde, posso dizer que o caminhão é minha casa, meu barracão de zinco sobre rodas. Já dormi no acostamento, já fiz fogão de pobre em cima do cabeçote, já bati lata na volta sem R$1 no bolso. Mas nunca larguei a estrada. Naquele dia, o barulho ainda ecoava na minha cabeça. Encostei no acostamento, desci devagar e fiquei ali, com o motor roncando baixinho. O cheiro do diesel se misturava ao calor da terra vermelha. Passei a mão no para-brisa. Nada. Olhei os pneus, conferi as rodas, tudo certo. Mas o aperto no peito não passava. Estrada tá me testando de novo, murmurei. Subi na boleia e fiquei olhando a estrada reta, infinita, parecendo ferro quente sob o sol. Cada vez que eu paro para pensar, percebo como esse tapetão moldou meu jeito de ser. Me ensinou a engolir o silêncio, a segurar lágrima no canto do olho quando a saudade aperta, a sorrir sozinho quando uma lembrança boa aparece. Lembrei da minha mãe, lá em Posadas, que sempre dizia: José, você não nasceu para ficar preso num só lugar. Seu destino é correr o mundo. Ela não errou. Só que o preço de correr o mundo é alto. Cada parada em posto, cada rádio ligado à noite, cada mensagem que não cheguei a responder, tudo foi virando cicatriz. Enquanto ajeitava o banco, liguei o rádio PX. Um chiado forte preencheu a cabine. A voz de um colega cortou o barulho. Ô velho bruto, tá na escuta? Era o Carlinhos, parceiro de rota que puxava carga de areia doce. Sorri sozinho. A estrada podia ser dura, mas sempre tinha alguém na frequência para lembrar que a gente não estava tão sozinho assim. Positivo, Carlinhos. Tô na liga aqui, firme no trecho. Só um susto agora há pouco, mas seguimos. Rapaz, você tá na BR-319 ainda? Aqui a coisa tá feia. O pessoal tá falando de bloqueio mais pra frente. Engoli seco. Bloqueio? Era só o que me faltava. A lembrança daquele barulho, agora misturada com a possibilidade de ficar preso no meio do nada, me deixou com o coração batendo no ritmo do motor. Olhei para o horizonte, aquele sol rachando tudo, e pensei, se tiver que parar, vai ser mais uma história para contar. Mais um fardo na memória que a estrada insiste em colocar no meu ombro. Peguei no volante de novo, joguei a marcha e deixei o Scania cantar alto. No fundo, eu sabia.
A estrada ainda ia me cobrar caro naquele trecho, e o que parecia só mais um dia comum ia virar lembrança difícil de apagar. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido? A carga daquele trecho não era qualquer uma, parceiro, era filé. Um frete daqueles que todo caminhoneiro espera fechar no fim do mês. Saí de Porto Velho com o Scania verde engatado num barracão de zinco lotado de peças industriais. Tudo destinado para Manaus. Peso certo, prazo justo e uma remuneração que me faria respirar aliviado por uns dias. Só que a BR-319, você sabe, é uma roleta russa. Cada quilômetro pode ser o último sem atolamento, sem quebra ou sem algum imprevisto que vira pesadelo. Quando o cliente me entregou a nota, lembro das palavras dele. Seu José Mauro, não é para atrasar, viu? Essa carga não pode parar. Balancei a cabeça, firme, mas por dentro sabia que aquela estrada não respeita prazo. A BR-319 não é tapetão, é caminho de ferro em brasa, cheia de buraco, lama e silêncio. E eu com meu Scania na liga, estava indo mais pela coragem do que pela certeza de chegar na hora. No começo da viagem, tudo parecia normal. Sol rachando, diesel queimando, motor roncando bonito. Mas dentro de mim já havia aquele aperto. Não era só pelo peso da carga, era pelo peso do compromisso. Cada viagem dessas é como um pacto, você e o caminhão contra o mundo. E às vezes, contra você mesmo. Parei no primeiro posto da rota só para calibrar e tomar um café preto forte, daqueles que até arranca o sono à força. O frentista olhou para o caminhão e disse, tá levando coisa boa, hein? Vai até Manaus? Positivo. Se a estrada deixar, chego no prazo. Ele riu e soltou. Se a estrada deixar, essas palavras ficaram martelando na minha cabeça enquanto voltava para o trecho. É como se a estrada escutasse e já começasse a planejar a próxima armadilha. No rádio PX, alguns colegas comentavam sobre trechos ruins mais para frente. Um falava em lama, outro em ponte quebrada. Mas o que mais me incomodou foi ouvir alguém dizer: tem gente parada já faz dias, estão esperando liberar o caminho. Meu coração gelou. Dias? Não podia ser. Se isso fosse verdade, aquele frete filé ia virar bucha na minha mão. E pior, a responsabilidade ia cair inteira sobre mim. Quem paga o pato é sempre o caminhoneiro, nunca a estrada. Continuei rodando, tentando me convencer de que era só conversa de acostamento, exagero de boleia. Mas quanto mais avançava, mais sentia a BR-319 mudar de tom. O chão ficava mais irregular, a poeira se levantava como fumaça e o silêncio da mata parecia me engolir. Era como se o mundo ao redor quisesse me lembrar que eu estava sozinho, mesmo com o rádio ligado. Nessas horas, a cabeça da gente não para. Pensei na minha filha, a Mariana, que me esperava com o coração cheio de saudade. Ela sempre dizia, pai, volta logo, mas volta inteiro. E eu ali, com aquela carga, sabendo que o prazo era a prioridade, mas que o risco podia engolir tudo de uma vez. A estrada sempre cobra, sempre. De repente, uma freada brusca me fez grudar no volante. Uma árvore caída, enorme, bloqueava metade da pista. Joguei o caminhão pro acostamento, coração disparado. O Scania freou pesado, mas se manteve firme. Desci rápido, a poeira ainda no ar. A árvore era grossa, impossível de arrastar sozinho. Enquanto avaliava, um caminhoneiro velho, dirigindo uma muriçoca, parou atrás de mim. Saiu com o chapéu na mão e disse, "Você viu o que aconteceu aqui?" "Não, cheguei agora", respondi, ainda com o peito acelerado. "Isso não cai à toa, alguém derrubou." Arregalei os olhos. Aquilo não era só estrada ruim, era aviso.
E quando a estrada manda recado, a gente tem que ouvir. Ajudamos a desviar os veículos menores e depois cada um seguiu seu rumo. Mas a pulga ficou atrás da orelha. Segui viagem, mas já não era a mesma. O frete, que antes parecia só uma boa oportunidade, agora tinha um peso diferente. Não era só o compromisso do prazo, era a sensação de que algo me esperava mais à frente. E, de fato, o destino não demorou para mostrar as garras. Depois de algumas horas rodando, alcancei um trecho onde uma fila enorme de caminhões estava parada. Encostei e desliguei o motor. O silêncio foi quebrado só pelo barulho dos rádios, todos falando a mesma coisa. Deslizamento, estrada bloqueada, não passa ninguém. Meu coração despencou. Encostei a cabeça no volante e fiquei ali, sentindo o ronco do motor ainda vibrar no meu corpo. Aquelas palavras do cliente voltaram como martelo. Essa carga não pode parar, pois tinha parado. E eu junto. Na boleia, sozinho, fiquei encarando o retrovisor como se esperasse resposta de mim mesmo. Mas a única coisa que via era o reflexo de um homem cansado, suado, e com o peso de uma responsabilidade que já não dependia mais só dele. Fechei os olhos, respirei fundo. A estrada tinha me colocado no jogo dela. E eu sabia que, dali em diante, cada minuto ia ser prova de resistência. A BR-319 não perdoa os fracos. E eu, José Mauro, caminhoneiro caroçal, teria que aguentar até o fim. O ronco do motor do Scania ainda vibrava no peito quando vi a fila. Uma serpente de caminhões, um atrás do outro, todos parados na BR-319. Reduzi a marcha, encostei no acostamento e desliguei. O silêncio bateu pesado, só quebrado pelo chiado do rádio PX que rodava solto no painel. Desci da boleia. O calor do chão subia como fumaça, a poeira grudava no suor do rosto. Olhei lá na frente, mas o desvio era longe demais para os olhos alcançarem. Só dava para ver a fila se perder no horizonte. Um caminhoneiro baixinho, com boné puído e barba rala, veio na minha direção. Tava de chinelo, camiseta suada e já abanava a mão antes de chegar perto. "E aí, parceiro, tá chegando agora?" perguntou, cuspindo pro lado. "Positivo. O que rolou?" respondi. "Deslizamento. Caiu um barranco lá na frente. Tapou tudo. Engoli seco. Aquelas palavras entraram feito pedra. Eu já tinha ouvido no rádio, mas quando alguém confirma olhando no olho, é diferente. É como se o chão sumisse embaixo dos pés. "Mas e aí? Tão liberando?" perguntei, tentando achar uma brecha. "Nada. Tão dizendo que pode levar dias." Dias. Essa palavra ecoou forte na minha cabeça. Lembrei do cliente me entregando a nota, sério, dizendo que a carga não podia parar. Lembrei da Mariana me pedindo para voltar inteiro. Lembrei do frete filé que já começava a virar bucha sem que eu pudesse fazer nada. Voltei pro Scania, bati a porta e fiquei ali dentro. A boleia, que sempre foi refúgio, agora parecia prisão. O cheiro de diesel, que sempre me acalmava, virou peso no ar. Apoiei a cabeça no volante e fechei os olhos. O rádio chiou de novo. Vozes de caminhoneiros enchiam a frequência. "Aqui tá tudo parado. Não passa nem moto. Já tô há 2 dias encostado, parceiro. Você tá doido? Essa estrada não tem respeito, não." Cada frase era uma pancada. Respirei fundo, tentei desligar a mente, mas não dava. A sensação de impotência era como uma mão pesada no ombro. De repente, ouvi batidas na porta da boleia. Levantei a cabeça de supetão. Era o mesmo baixinho de antes, rindo com os dentes falhados. "Vamos ali, parceiro. O pessoal tá fazendo café na beira da estrada. Não adianta ficar preso na cabine, você enlouquece." Desci. O sol queimava a nuca, o cheiro de pó misturado com fumaça de fogareiro improvisado invadia o ar. Uns 5 caminhoneiros se reuniam em volta de uma panela velha apoiada em tijolos. Uma chaleira preta chiava em cima do fogo. "Café forte para aguentar a espera", disse um deles, servindo em copinhos de plástico. Peguei o meu. O gosto era amargo, queimado, mas entrou como soco no estômago. Um deles, um sujeito grande chamado Cláudio,
falou alto. Esse governo não tá nem aí. Se fosse carga de político, já tinham limpado a estrada faz tempo. Todo mundo murmurou em concordância. Eu fiquei quieto, só observando. Esse tipo de conversa sempre começa igual. Raiva, desabafo, reclamação. Mas logo vira um coro de impotência. E ali, olhando aqueles homens suados, cansados, percebi que a estrada nos igualava. Não importava o frete, a idade ou a origem. Naquele momento, éramos todos prisioneiros da BR-319. Voltei para o caminhão já com a noite caindo. O céu ainda guardava um resto de vermelho, mas a escuridão chegava rápido. Liguei a lanterna da boleia e encostei no banco. Mas o silêncio de fora era estranho. Parecia pesado, carregado, como se a mata tivesse ficado de olho em nós. Peguei o rádio. Tentei puxar conversa com algum colega, mas só chiado. Fechei os olhos tentando dormir, mas cada estalo da carroceria, cada vento batendo na lona, me fazia abrir de novo. O tempo parecia não passar. No meio daquela agonia, ouvi um barulho. Passos do lado de fora. Firmes, lentos. Me arrepiou. Sentei na boleia, tentei espiar pela janela, mas só vi a sombra dos outros caminhões. Tem alguém aí? Falei baixo, como se não quisesse ser ouvido. Silêncio. O coração disparou. Segurei o volante com força, respirando fundo. Talvez fosse só um colega passando, talvez fosse a minha mente pregando peça. Mas a estrada, quando cala, fala mais alto do que a gente imagina. A madrugada caiu pesada. Não preguei o olho. Só ficava ali, olhando para o nada, esperando alguma coisa acontecer. O peso do bloqueio não era só no asfalto. Era dentro de mim também. Eu sabia que aquele era só o começo do teste, e a BR-319 ainda tinha muito a mostrar. A noite chegou de mansinho, mas quando percebi já tinha tomado conta da estrada inteira. O barulho do dia, com o motor roncando e gente conversando no rádio, foi se apagando até virar só um vazio. Fiquei dentro da boleia, encostado no banco, olhando pelo para-brisa como quem encara um abismo. O calor ainda grudava na pele, mas agora misturado com aquele frio estranho que só aparece quando a solidão bate. Eu mexia no painel sem necessidade, girava a chave só para ouvir o motor tossir, como se aquele som fosse me segurar no mundo. Mas o silêncio do asfalto engolia tudo. Peguei o celular, tentei sinal, nada, nenhum risco de rede. Respirei fundo e soltei um palavrão baixinho. Era nessas horas que a saudade vinha com força. Pensei na Mariana, minha filha, que talvez estivesse deitada no quarto dela, mexendo no caderno da escola. Pensei em ligar antes de sair de Porto Velho e não liguei. Sempre deixo para depois, achando que vai dar tempo. Agora preso na estrada, percebi o quanto cada ligação vale. Olhei para o retrovisor. Só dava para ver o brilho das lanternas dos outros caminhões parados. Vermelhos imóveis, pareciam olhos me vigiando no escuro. Estranho como uma fila de brutos pode virar cenário de cemitério quando o silêncio toma conta. Tentei me distrair. Peguei a marmita do fogão de pobre e esquentava devagar em cima do cabeçote. O cheiro de arroz com carne fria encheu a cabine. Dei a primeira garfada e quase engasguei. A comida descia sem gosto, pesada. Parecia que até o estômago sabia que a noite não ia ser fácil. Do lado de fora, passos arrastados cortaram o silêncio. Olhei pela janela. Era um caminhoneiro alto, magro, carregando um galão d'água. Ele passou devagar, sem falar nada, só balançando a cabeça como quem diz força. Eu balancei de volta, mas fiquei com aquela sensação de que cada um ali carregava sua própria prisão. Peguei o rádio PX, tentando puxar assunto. Alguém na escuta? Falei. Chiado. Só chiado. Deitei no banco, puxei a coberta até o peito e fechei os olhos. Mas cada estalo do caminhão fazia meu coração disparar. O vento batia na lona do barracão de zinco, parecia alguém cutucando. Eu abria os olhos de novo, suando frio. E foi nessa luta contra o sono que a saudade bateu de verdade. Lembrei da minha mãe. Lembrei dela sentada na varanda de casa em Posadas, tomando chimarrão e dizendo:
José, a estrada é traiçoeira. Não esquece que tem sempre alguém te esperando. Engoli em seco. O nó na garganta era pior do que qualquer buraco no caminho. A estrada podia até prender o caminhão, mas era dentro de mim que a prisão doía mais. Lá fora, alguns colegas começaram a conversar em voz alta. Desci da boleia, cheguei perto do grupo. Tinha uns 5 caminhoneiros sentados no chão, fumando e trocando histórias. Um deles, careca e com sotaque carregado, me ofereceu cigarro. Recusei, mas fiquei ali. O papo era só reclamação. Isso aqui vai demorar, viu? Disse um. Eu já fiquei preso aqui uma vez por 4 dias. 4 dias? Perguntei, assustado. E olha, parceiro, você vai ver? A pior parte não é a espera, é a cabeça da gente. Fiquei mudo. Voltei para o caminhão com aquelas palavras martelando. 4 dias parado? Só de pensar, minhas pernas formigavam. Encostei de novo no banco, olhando o teto da boleia. O tempo parecia não andar. Cada minuto era uma eternidade. Olhei o relógio do painel. 23h15. Fechei os olhos de novo, mas parecia que o silêncio da estrada tinha vida própria. Respirava junto comigo. De repente, ouvi um sussurro. Vinha de fora. José. Meu corpo inteiro arrepiou. Levantei de uma vez, bati a cabeça no teto. Abri a cortina da janela, mas não tinha nada. Só os caminhões parados, sombras e silêncio. Respirei fundo, tentando me convencer de que era a mente pregando peça. O cansaço faz isso com a gente. Mas, mesmo me convencendo, a voz ecoava na cabeça. Foi só um sussurro, mas parecia saber meu nome. Sentei de novo, as mãos tremendo no volante. O motor desligado, o painel apagado, tudo parecia olhar de volta para mim. E foi ali, naquela primeira noite preso na estrada, que a pergunta nasceu dentro de mim. Quanto tempo eu aguento parado aqui? A BR-319 tinha me trancado no asfalto. E eu ainda não sabia se conseguiria sair inteiro dessa. O dia clareou devagar, como se tivesse preguiça de nascer. O calor veio antes da luz e logo a boleia do Scania virou estufa. Saí do caminhão com o corpo pesado da noite mal dormida, os olhos ardendo e a cabeça cheia daquela voz que parecia ter sussurrado o meu nome. Ainda não sabia se tinha sido sonho, ilusão ou outra coisa, mas deixei quieto. Mais à frente, um cheiro de comida invadiu o ar. Era forte, convidativo, misturado com fumaça de lenha. Segui o rastro e encontrei uma mulher baixa, de cabelos presos num coque improvisado, montando um fogareiro na beira da estrada. Panelas de alumínio brilhavam sob o sol e o vapor levantava como bandeira. "Bom dia, filho", ela disse sorrindo, enquanto mexia uma panela grande. "Café tá pronto, arroz também. Quem tá na estrada não pode ficar de barriga vazia." Sorri de volta. Aquela era Dona Raimunda, figura que parecia já conhecer todo mundo ali. A voz dela tinha firmeza de mãe, mas também uma doçura que desarmava qualquer um. "Bom dia, dona. Tô precisando mesmo de um café para segurar a onda", respondi. "Então senta aí, que eu sirvo. Mas olha, não é de graça, viu? Aqui é suor." Ela ria, mas dava para sentir que aquela marmita improvisada era sustento dela. Puxei a carteira, tirei umas notas e entreguei. Ela não quis olhar o valor, só colocou no bolso do avental e serviu um prato cheio. Arroz soltinho, carne bem temperada, cheiro que abraçava a alma. Enquanto eu comia, ela continuava mexendo as panelas, olhando de canto, como se estudasse cada caminhoneiro que chegava. E não demorou para aparecer outro. Veio pesado, passo firme, cigarro no canto da boca. Cabelo ralo, bigode grosso e olhar desconfiado. O tipo de cara que já entra no ambiente como quem não confia em ninguém. Sentou perto, sem pedir licença, e soltou a primeira. "Esse bloqueio não sai tão cedo. Se fosse esperar máquina do governo, a gente morria aqui." Levantei os olhos. Ele se apresentou seco, seu Cláudio, 40 e poucos, caminhoneiro de longa data. Tinha a fala dura, mas o que mais chamava a atenção era o jeito de olhar, como se estivesse sempre medindo o outro, esperando uma falha. "Tomara que libere logo, parceiro. Minha carga não pode ficar parada",
arrisquei. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Nenhuma carga pode. Mas quem é que liga? Aqui, a gente é só mais um caminhão entalado no mato. O clima pesou. Dona Raimunda, que até então só observava, interveio. Homem, para de espalhar desânimo. Caminhoneiro precisa de força, não de praga. Cláudio olhou para ela, estreitou os olhos, mas não respondeu. Só puxou uma tragada funda no cigarro e ficou em silêncio. Comemos quietos por alguns minutos. O barulho da panela tilintando era o único som. Depois ele voltou a falar, dessa vez mirando em mim. Você acredita mesmo que vão liberar isso aqui rápido? Engoli seco. O jeito que ele perguntou parecia mais provocação do que curiosidade. Acredito que sim. Já vi estrada ruim se abrir de repente. Ele soltou a fumaça devagar. Ingênuo. A estrada não abre porque quer. A estrada engole. As palavras dele ficaram presas na minha cabeça. Engole. Era pesado demais para ser só opinião. Dona Raimunda interrompeu outra vez, dessa vez firme. Deixa o rapaz comer em paz, Cláudio. Esse pessimismo não alimenta ninguém. Ele deu de ombros, jogou a ponta do cigarro no chão e se levantou. Antes de ir, ainda soltou. Cuidado, parceiro. Aqui ninguém é amigo de ninguém. Fiquei olhando ele se afastar, o corpo curvado, mas firme, como se carregasse uma raiva antiga. Raimunda suspirou e disse baixinho, quase num desabafo. Esse homem já viu muita coisa ruim. Por isso só fala assim, mas não deixa entrar no seu coração, não. Assenti, mas a verdade é que as palavras de Cláudio já tinham grudado em mim. Terminei de comer, agradeci a Raimunda e voltei pro Scania. Encostei no volante olhando a fila interminável de caminhões. O sol queimava, o ar pesava e cada minuto parecia esticar. A presença de Raimunda trazia certo alívio, mas Cláudio era sombra, lembrando que a estrada podia ser cruel. Fechei os olhos por um instante, mas a pergunta voltou, clara como o ronco do motor. Quanto tempo eu aguento preso aqui? A estrada tinha rosto agora. O rosto doce de Raimunda e o olhar duro de Cláudio. E eu já sabia. Entre a esperança e a desconfiança, eu ia ter que escolher em qual acreditar para sobreviver. O sol já estava no alto quando a fila de caminhões virou uma espécie de acampamento improvisado. Uns jogavam baralho na sombra das carretas, outros faziam café em fogareiro. A estrada, que de manhã parecia só desespero, agora se ajeitava no compasso da espera. Encostei meu Scania perto de um grupo que se reunia debaixo da lona esticada entre dois brutos. Dona Raimunda estava lá, servindo café forte em copos plásticos, e seu Cláudio, claro, sentado num caixote, cigarro na mão, com aquele olhar de quem nunca relaxa. Chega mais, parceiro, disse Raimunda, me chamando com um aceno. Aqui pelo menos a gente esquece um pouco da angústia. Sentei. O cheiro do café se misturava ao diesel e à poeira quente. Era um cheiro estranho, mas de algum jeito familiar. Um caminhoneiro novo, devia ter uns 30, começou a falar. Tinha sotaque do interior do Pará. Eu rodo porque preciso, mas se pudesse largava hoje. Tenho 2 moleques pequenos em Santarém. Um deles nem me reconhece direito quando chego em casa. A voz dele falhou. O grupo ficou em silêncio por alguns segundos. O peso da saudade é coisa que todo caminhoneiro entende sem precisar de palavras. Raimunda foi quem quebrou o clima, colocando a mão no ombro do rapaz. Eles vão entender, filho. Vão saber que o pai deles carrega o mundo nas costas. Bebi um gole de café e me peguei pensando na Mariana de novo. A saudade vinha em ondas, forte, e parecia que cada história alheia puxava um pedaço da minha própria vida. Logo outro começou. Um senhor de barba branca que rodava com uma muriçoca antiga. Eu já perdi colega na estrada. Não de acidente, mas de solidão. O cara não aguentou mais ficar longe de tudo. Encostou o caminhão e não voltou. As palavras ficaram suspensas no ar. O silêncio foi ainda mais pesado que antes. Cada um ali sabia o que ele queria dizer, mas ninguém ousou completar. Foi Cláudio quem rompeu com aquele tom seco, quase amargo.
Isso acontece porque a maioria vive de ilusão. Acha que caminhão é liberdade. Não é. Caminhão é prisão com rodas. Os olhares se viraram para ele. Eu mesmo senti o sangue ferver. Prisão não, retruquei. Caminhão é escolha. É duro, mas é escolha. Ele riu, sem humor. Escolha? Você acha que a gente escolheu estar aqui, parado, sem rede, sem água, esperando milagre? Não, parceiro. Isso é castigo. A estrada prende e a gente só finge que manda nela. As palavras dele cortaram fundo. Alguns balançaram a cabeça, outros ficaram quietos, mas dava para sentir que aquela fala mexeu com todo mundo. Raimunda tentou aliviar. Cláudio, você só vê sombra. Se não fosse a estrada, eu nem estava aqui, nem conhecia vocês. Ela também junta, também dá chance. Ele tragou fundo e não respondeu. Só ficou olhando para o nada, como se falasse mais com ele mesmo do que com a gente. Depois disso, as conversas voltaram, mas com outro tom. Um caminhoneiro contou de quando atravessou alagado até a cintura só para salvar a carga. Outro falou de um amor deixado em Roraima, prometendo voltar, mas nunca voltou. Cada história era meio confissão, meio desabafo. Eu fiquei ouvindo, mas a cabeça não parava. As falas de Cláudio me cutucavam por dentro. Prisão com rodas. Era duro, mas tinha parte de verdade. Eu sabia que a estrada já tinha me roubado aniversários, abraços, olhares. Talvez ele tivesse razão em parte. Mas se fosse só prisão, por que a gente continuava nela? Quando o sol começou a baixar, o grupo foi se dispersando. Uns voltaram para os caminhões, outros ficaram ali, bebendo mais café e falando baixo. Raimunda juntava as panelas, ainda sorrindo, como se fosse mãe de todos nós. Antes de levantar, Cláudio olhou para mim e soltou. Não confia demais em conversa de beira de estrada, não. Cada um aqui fala bonito, mas na hora do aperto, cada um por si. Não respondi. Só segui para o meu Scania, a mente fervendo. O barulho do motor desligado, o calor da cabine, o eco das histórias, tudo junto parecia me empurrar para um buraco dentro de mim. Encostei no banco e fechei os olhos. A voz do rapaz falando dos filhos, o senhor contando do colega que não voltou, Raimunda tentando trazer esperança e Cláudio cuspindo veneno, tudo se misturava. Era como se a estrada tivesse virado espelho, me obrigando a encarar aquilo que sempre tentei deixar para trás. Naquela sombra de caminhões, a gente tinha se aberto como nunca, mas no fundo, eu sabia. Cada um ia dormir com seus fantasmas, e os meus já estavam batendo na porta. O segundo dia amanheceu mais pesado que o primeiro. O sol já nasceu castigando sem dó, e a BR-319 parecia uma frigideira imensa, estalando poeira e calor. Dentro da boleia, o ar era sufocante. Nem a janela aberta ajudava. O suor escorria pela nuca, grudava na camisa e a paciência evaporava mais rápido que a água do galão. Olhei pelo retrovisor. A fila de caminhões continuava imóvel, uma serpente metálica que não fazia sentido nenhum. Ninguém sabia de nada. Não tinha notícia de máquina chegando, nem de quando iam liberar. O rádio PX só trazia reclamação e boatos. Dizem que liberam hoje à tarde. Nada. Ouvi que vai demorar semana inteira. É conversa, parceiro. Aqui ninguém sabe de nada. Aquelas vozes só aumentavam a ansiedade. Cada minuto parado era um tijolo a mais no peito. Desci do caminhão e sentei na sombra da carreta. A poeira grudava no rosto, entrava pelo nariz, arranhava a garganta. Uns colegas jogavam truco no chão batido, tentando disfarçar a tensão. Raimunda passava de um lado para o outro com suas panelas, oferecendo comida, sorriso firme no rosto, como se fosse imune ao clima. Já Cláudio, parado de braços cruzados, parecia um urubu esperando a hora certa de anunciar desgraça. "Oh, vai dar ruim isso aqui", ele disse com voz baixa, mas suficiente para todo mundo ouvir. "Quanto mais tempo parado, mais perigoso fica." "Perigoso como?" perguntei encarando ele. "Gente de fora. Ladrão. Quem vive no mato sabe. Caminhão parado é isca fácil." A roda de caminhoneiros se calou. O baralho parou na mão do jogador.
Todo mundo olhou para o chão, sem coragem de responder, mas era verdade. Caminhão encostado, sem movimento, chamava a atenção de gente errada. Voltei para o Scania. Liguei o motor só para sentir o ronco vibrando no peito. O som me acalmava, era como ouvir batida de coração. Mas desliguei rápido. Diesel não cai do céu, e ali não tinha posto por perto. O tempo foi passando devagar, arrastado. O calor fazia o corpo pesar, e o silêncio da estrada aumentava a agonia. A gente até tentava se distrair, mas a mente sempre voltava para o mesmo ponto. Quanto tempo ainda? Na parte da tarde, uma cena me pegou de surpresa. O caminhoneiro paraense, aquele dos filhos pequenos, saiu da boleia com um olhar perdido. Andou até o meio da pista, ficou olhando para o horizonte como se esperasse alguém aparecer. Raimunda correu até ele. "Ei, menino, volta para a sombra, o sol tá matando." "Não dá mais, dona." Ele falou baixo, mas dava para sentir a dor. "Meus filhos precisam de mim. Eu não devia estar aqui." A voz dele tremia. Raimunda abraçou o rapaz como mãe que segura filho em crise. O grupo todo ficou em silêncio. Ninguém sabia o que dizer. Eu senti a garganta fechar porque, no fundo, entendi o que ele estava sentindo. A gente nunca aceita estar longe dos que ama, mas engole. E quando a estrada prende, essa dor explode. Cláudio, que observava de longe, soltou sua sentença. "É isso que a estrada faz. Vai quebrando um por um até sobrar só o casco." A vontade era de responder, mas fiquei quieto. Não tinha argumento contra aquilo. O resto da tarde foi ainda mais arrastado. Alguns caminhoneiros começaram a racionar água. Outros improvisavam redes entre os caminhões para dormir fora da boleia. Eu tentava manter a cabeça ocupada, mas a cada hora parada sentia que a estrada sugava um pedaço de mim. O peso não era só físico, era dentro. À noite, o calor deu lugar a um vento seco. A fila de caminhões ficou mergulhada no escuro, só lanternas vermelhas piscando como vagalumes parados. O rádio PX estava mudo, nem chiado mais tinha. Esse silêncio, diferente do barulho do dia, era pior. Parecia ter dentes, como se mordesse o pensamento. Deitei no banco, mas não consegui dormir. A mente rodava mais rápido que qualquer motor. Lembrei da Mariana, da voz dela pedindo para eu voltar inteiro. Lembrei da minha mãe, dizendo que a estrada engole, e me vi preso num círculo que não tinha saída. Levantei de novo, abri a porta e fiquei olhando a imensidão escura da BR. Nenhum movimento, nenhum farol distante. Só a fila interminável e o vento carregando poeira. Perguntei em voz baixa, quase um sussurro: "Quanto tempo eu aguento preso aqui?" Ninguém respondeu. Só o silêncio do asfalto. Mas por dentro, eu sabia. A estrada tinha começado a testar meus limites. A noite caiu pesada outra vez. O vento soprava seco, trazendo a poeira que grudava na pele e ardia nos olhos. Eu estava sentado na boleia de janela aberta quando senti um cheiro familiar, comida quente. Era o tempero da dona Raimunda se espalhando pelo ar. Desci do caminhão, o estômago já reclamando. Ela estava agachada na beira da estrada, mexendo uma panela de feijão que fervia em cima de um fogareiro improvisado. A luz da chama iluminava o rosto dela, marcado de rugas, mas com uma firmeza que impressionava. "Boa noite, filho." Ela sorriu. "Tá com fome, né?" "Boa noite, dona. Se eu falar que não, tô mentindo." Ela me serviu um prato cheio, o cheiro de tempero invadindo a alma. Sentei num caixote ao lado dela, comendo devagar. O silêncio da estrada parecia mais leve perto dela. "A senhora vive nessa vida de estrada?" perguntei. Ela riu, mas foi uma risada triste. "Vivo porque preciso, não porque quero. Em Manaus eu vendia comida numa lanchonete pequena. Mas veio a pandemia, veio a crise, e eu perdi tudo. Meus filhos ainda moram lá, 2 rapazes. Trabalho aqui na beira da BR para mandar dinheiro para eles. Dei mais uma garfada, mas a comida já não tinha o mesmo gosto." A fala dela pesou. "E como é ficar tanto tempo longe?" "A saudade a gente engole, meu filho. O difícil é quando eles precisam e eu não tenho o que mandar. Isso sim mata." A voz dela embargou, mas ela logo respirou fundo, se recompôs
e voltou a mexer a panela. Eu fiquei olhando sem saber o que dizer. Aquela mulher, sozinha, segurava o peso de uma família inteira. E eu ali, com minha filha esperando em casa, me vi no espelho dela. A estrada é cruel, dona. Falei baixo. Mas a senhora é mais forte do que ela. Ela sorriu de novo, mas dessa vez os olhos brilharam de lágrima. O momento foi interrompido pela chegada brusca do Cláudio. Ele surgiu da escuridão, cigarro aceso, passos duros. Olhou pra gente como quem flagra algo suspeito. Conversa bonita, hein? Soltou irônico. Mas cuidado, aqui tem gente escondendo coisa. Franzi a testa. Como assim, Cláudio? Ele puxou o cigarro, soltou a fumaça devagar, demorando para responder. Esse bloqueio não é só de deslizamento. Estão segurando alguma coisa. E aposto que tem gente entre nós que sabe mais do que fala. O clima ficou gelado. Raimunda largou a colher, olhando séria para ele. Você já vem com essa desconfiança todo dia. Se tem prova, fala. Se não, não atrapalha. Mas ele não recuou. Deu 2 passos para frente e encarou direto em mim. Você, por exemplo, tá com essa carga fechada aí. Ninguém sabe o que tem dentro. Quem garante que não é coisa que estão esperando liberar? Senti o sangue ferver. Levantei do caixote, segurei firme o prato na mão. Ei, parceiro, cuidado com o que fala. Minha carga tem nota, tá tudo certo. Nota qualquer um arruma. Ele riu, mas sem humor. A estrada não engana. Raimunda entrou no meio, firme, como mãe apartando briga de filhos. Chega, Cláudio. Você só sabe espalhar veneno. Se não ajuda, pelo menos não atrapalha. Ele ficou um tempo em silêncio, só olhando, como se quisesse arrancar reação. Depois deu de ombros, jogou a ponta do cigarro no chão e foi embora, sumindo na fila de caminhões. Ficamos só eu e Raimunda, o silêncio voltando a pesar. Eu respirei fundo, tentando soltar a raiva. Esse homem não confia em ninguém. Ele já apanhou muito da vida, respondeu ela, baixinho. Às vezes, quem mais desconfia é quem mais tem medo. As palavras dela me acertaram em cheio. Fiquei pensando se não era isso mesmo. Medo. Medo de ficar preso. Medo de perder tudo. Medo da estrada engolir. Talvez a diferença entre eu e Cláudio fosse só o jeito de carregar esse medo. Voltei pro Scania mais tarde, a cabeça cheia. O gosto da comida da Raimunda ainda estava na boca, mas o peso das palavras do Cláudio ecoava no ouvido. Ele tinha jogado uma semente de dúvida, e a estrada, com todo aquele silêncio, parecia regar. Deitei no banco, olhando para o teto da boleia, sem conseguir fechar os olhos. A pergunta que não saía da mente era outra agora. Será que a estrada tinha mesmo coisa escondida, ou era a gente que escondia de nós mesmos? A BR-319 continuava muda, mas dentro de mim, vozes e silêncios brigavam sem parar. O terceiro dia parado começou com um silêncio estranho. Nem rádio PX animava, nem conversa de acostamento. Cada caminhoneiro parecia preso dentro de si, cansado, moído de calor e incerteza. Eu mesmo acordei com o corpo pesado, a mente embaçada, como se a estrada tivesse sugado minhas forças. Quando desci do Scania, vi um grupo já reunido perto da sombra de 2 caminhões. Raimunda servia café, mas o semblante dela não era o mesmo. O sorriso estava mais curto, o olhar mais sério. Cláudio estava no meio, voz alta, gesticulando com raiva. Tô dizendo, a gente tá aqui feito gado, cada um cuidando só do seu nariz. Ele esbravejava. Solidariedade de caminhoneiro é conversa bonita de rádio. Quero ver quando faltar água de verdade, quando faltar comida. Aí todo mundo mostra quem é. O grupo murmurava, uns concordando, outros desviando o olhar. O clima era tenso, pesado como a poeira que grudava na pele. Me aproximei devagar, tentando entender. E o que você sugere, Cláudio? Perguntei, firme, mas sem querer provocar. Ele virou para mim, olhos estreitos, como se já esperasse a pergunta. Sugiro que parem de fingir que aqui é acampamento de família. Isso é sobrevivência. Quem dividir demais hoje, amanhã vai ficar de mão abanando.
As palavras dele caíram feito pedra. Um caminhoneiro mais novo, aquele paraense que já tinha desabafado dos filhos, se levantou nervoso. Então o senhor está dizendo que a gente tem que se virar cada um por si? É isso? Tô dizendo que quando o bicho pega, ninguém segura ninguém, respondeu Cláudio, tragando o cigarro com calma. O silêncio depois disso foi ensurdecedor. Eu vi o olhar do rapaz encher de raiva, mas também de medo. Vi Raimunda balançar a cabeça desapontada e vi nos olhos dos outros a dúvida. Quem estava certo? Respirei fundo e entrei no meio. Olha, eu entendo a desconfiança, Cláudio. A estrada é dura. A gente aprende a não confiar fácil. Mas se cada um aqui se fechar, esse bloqueio vai quebrar a gente mais rápido do que a falta de água. Ele riu seco. Bonito discurso. Mas quando a fome bater, vamos ver se você ainda fala assim. O tom dele me acertou fundo. Por dentro, eu também tinha medo. Também pensava no diesel acabando, na comida que não ia durar para sempre, na saudade que corroía. Mas eu não queria que aquele medo virasse veneno para o grupo. Raimunda bateu a colher na panela, fazendo barulho, e disse firme: eu não vou mudar. Se tiver 2 pratos de comida, eu divido. E se um dia eu ficar sem, paciência. Mas prefiro assim do que virar bicho. As palavras dela ecoaram forte. Alguns assentiram, outros ficaram em silêncio. Cláudio bufou, jogou a ponta do cigarro no chão e saiu andando, chutando poeira. Ficamos olhando ele sumir entre os caminhões. O grupo respirou aliviado, mas o estrago estava feito. As palavras dele plantaram dúvida em cada um de nós. Voltei para o Scania com a cabeça fervendo. Encostei no banco, olhando para o teto da boleia. Eu tentava acreditar no que tinha dito, na força da união. Mas uma parte de mim concordava com Cláudio. A estrada já tinha mostrado que, no fundo, cada um cuida do próprio caminhão, da própria carga, da própria vida. No fim da tarde, vi o paraense encostado no pneu da carreta, olhando para o nada. Fui até ele. Tá firme, parceiro? Ele balançou a cabeça sem olhar para mim. Não sei. Ele tem razão em parte, sabe? Eu divido hoje, mas e amanhã? Meus filhos estão lá, esperando, e se eu ficar sem, como é que faço? Não soube o que responder. Só dei um tapinha no ombro dele, mas por dentro senti o mesmo dilema. Quando escureceu, o clima entre os caminhoneiros já não era o mesmo. Antes tinha conversa, risada forçada, jogo de cartas. Agora cada um se enfiava no próprio bruto, fechava a porta e se recolhia. Era como se Cláudio tivesse quebrado algo invisível. A confiança. Deitei no banco, a cabine abafada, o peito apertado. O silêncio do asfalto parecia ainda mais cruel. E no meio daquele vazio, uma certeza cresceu dentro de mim. A estrada não precisava só do bloqueio para prender a gente. Bastava plantar a desconfiança. E Cláudio sabia muito bem como fazer isso. A noite desceu como um cobertor pesado, abafado. A fila de caminhões estava mergulhada no escuro, só as lanternas vermelhas piscando de longe, como olhos cansados de vigiar. Eu entrei na boleia do Scania e fechei a porta devagar, como quem tenta se proteger do mundo lá fora. Mas a verdade é que o mundo maior estava dentro de mim. Sentei no banco, encostei a cabeça no volante e fiquei ouvindo o silêncio. Nem rádio, nem voz, nada. Só o estalo da carroceria e o vento batendo na lona. Aquilo me fez pensar que o caminhão, por mais bruto que fosse, não escondia o vazio que eu carregava. Olhei a foto da Mariana colada no painel. Minha menina, sorrindo com os dentes ainda tortos, segurando o diploma da escola. Lembrei do dia em que ela pediu para eu estar na formatura. Eu prometi que ia, mas a estrada não deixou. Promessa quebrada, mais uma. Desculpa, filha, murmurei sozinho. O peito apertou. Eu sempre dizia que o peso maior era a carga, as toneladas que o Scania puxava. Mas parado ali, sem ter para onde ir, percebi que o peso real era a saudade. Cada quilômetro longe de casa acumulava como pedra na carroceria. E agora, preso, esse peso desmoronava dentro de mim. Fechei os olhos, mas as lembranças vinham como filme. A primeira vez que segurei Mariana no colo. O cheiro de bebê, a pele macia,
Depois, ela correndo pela sala, chamando pai, pai. E mais tarde, já crescida, me olhando com raiva porque eu não estava presente no aniversário dela. Essas memórias batiam mais forte que qualquer buraco de estrada. De repente, ouvi batidas na porta da boleia. Levei um susto, o coração disparou. Abri devagar e vi Raimunda. Ela segurava uma garrafa de café na mão. Não consegui dormir, disse ela. Achei que você também não estava pregando o olho. Assenti abrindo espaço. Ela subiu na boleia e se sentou no banco do carona. O cheiro de café quente encheu a cabine. Tomamos em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos, até que ela falou, olhando para o chão. Sabe qual é o peso mais difícil de carregar? O que ninguém vê. Fiquei calado. Era como se ela tivesse lido meus pensamentos. Meus filhos em Manaus estão precisando de mim e eu estou aqui parada, sem poder fazer nada. Ela respirou fundo. Esse é o peso que me mata. Olhei para ela e respondi, quase num sussurro. O meu é a saudade da minha filha. Cada viagem é uma promessa que eu quebro sem querer. Ela me encarou por um instante, olhos marejados. Depois colocou a mão sobre a minha. Então a gente carrega junto, filho. A estrada não pode ser só prisão. Aquela frase ficou martelando dentro de mim. O gesto simples dela me deu um alívio que eu não lembrava de sentir. Era como se alguém tivesse dividido um pouco do fardo invisível. O silêncio voltou, mas dessa vez não era vazio. Era um silêncio que dizia mais do que palavras. Fiquei pensando em como a gente aprende a engolir dor, a esconder fraqueza, a fingir que é de ferro. Mas no fundo, caminhoneiro é carne, é coração, é lembrança. Raimunda desceu logo depois, levando a garrafa quase vazia. Eu fiquei ali, olhando para o painel iluminado fraco, sentindo a cabine respirar comigo. E percebi que talvez a estrada não estivesse me testando só com buraco e bloqueio. O verdadeiro teste era esse: aguentar o peso invisível sem desabar. Deitei no banco, puxei a coberta até o peito e fechei os olhos. Mas a voz da Mariana ecoava dentro de mim, clara como se ela estivesse ali. Pai, volta logo. O coração apertou de novo. Não era só saudade, era dívida. Uma dívida que não se paga com dinheiro nem com carga entregue. Era uma dívida de tempo, de presença. No escuro da boleia entendi. A carga mais pesada não estava no reboque. Estava aqui dentro, no peito. E não havia estrada no mundo que aliviasse esse peso. A noite caiu grossa, sem lua, sem estrela. O tipo de escuridão que parece engolir até o farol mais forte. Dentro da boleia deitei, puxei a coberta até o queixo e tentei dormir. Mas o corpo não obedecia. O calor grudava na pele, o banco rangia a cada movimento e a mente não parava de rodar. Fechei os olhos, respirei fundo, mas parecia que o ar não entrava. A BR-319 estava silenciosa demais, sufocante, como se o asfalto tivesse prendido o fôlego junto comigo. De repente, ouvi um estalo, seco, forte, bem perto. Sentei na hora, coração disparado. Espiei pela janela. Nada. Só a sombra pesada dos outros caminhões. Passei a mão no rosto, tentando afastar a atenção, mas o suor escorria como se eu tivesse corrido quilômetros. Deitei de novo, mas não demorou para ouvir outro barulho, agora mais longo, como passos arrastados na brita. Levantei devagar, abri a cortina do retrovisor. Vi uma sombra passando entre os caminhões, lenta, silenciosa. Tem alguém aí? Arrisquei, voz baixa, quase rouca. Nenhuma resposta. A sombra desapareceu. Encostei a cabeça no vidro, tentando entender. O coração batia tão forte que parecia que o caminhão inteiro ouvia. Tentei me convencer de que era só algum colega indo buscar água, mas por dentro sabia. Tinha algo estranho naquela noite. Voltei a deitar, mas o sono não vinha. O silêncio estava diferente. Não era apenas ausência de barulho. Era como se a estrada tivesse ficado viva, respirando junto comigo. Cada estalo do caminhão parecia sussurro, cada vento batendo na lona parecia aviso. O rádio PX chiou de repente, me fazendo pular do banco. O chiado ficou alguns segundos, depois morreu sozinho.
Peguei o microfone, apertei o botão. Alguém na escuta? Silêncio. Nem chiado voltou. Só o vazio. Encostei no volante, a testa suada grudando no couro frio. Senti o peito apertar, uma mistura de angústia e medo que eu não sabia explicar. Foi quando ouvi de novo. Passos. Dessa vez mais perto. Abri a porta da boleia e desci. O chão estava frio, a poeira colava no suor. Olhei para os lados. Nada. Caminhões enfileirados, quietos como túmulos. O vento balançava uma lona solta, fazendo barulho que lembrava lamento. Tá ficando maluco, José? Falei baixo, tentando me convencer. Subi de volta, fechei a porta com força. Mas antes que pudesse me ajeitar no banco, ouvi um som diferente. Não era passo, era voz, baixa, arrastada. José! Meu sangue gelou, fiquei paralisado, o coração disparado como um motor sem freio. Olhei pela janela, mas não vi nada. O nome ecoava dentro da minha cabeça, como se não viesse de fora, mas de dentro. Segurei o volante com as duas mãos, firme, como se aquilo fosse me segurar no mundo real. Quem tá aí? Gritei, a voz embargada. Nada. Silêncio outra vez. Encostei de novo no banco, mas não consegui respirar direito. A mente rodava, misturando cansaço, medo e lembranças. Pensei na Mariana. Pensei na minha mãe, pensei em tudo que tinha deixado para trás nesses anos de estrada, e a voz parecia cutucar exatamente nessas feridas. Fechei os olhos, tentando encontrar coragem, mas em vez de calma, veio lembrança. Lembrei da vez que Mariana adoeceu e eu estava a 1000 quilômetros de distância. Lembrei de não ter chegado a tempo. Essa culpa nunca tinha saído de mim. É isso, falei sozinho. A estrada cobra tudo. Passei a mão no rosto tentando afastar o peso, mas a sensação era clara. Aquela madrugada não ia me deixar descansar. A estrada tinha decidido me encarar de frente, e eu não sabia se estava pronto. Lá fora, o vento aumentou, levantando poeira e fazendo a lona bater mais forte. Dentro da boleia, o silêncio virou inimigo. E eu entendi. Não era só o bloqueio que me prendia, era algo maior, algo invisível que rondava na escuridão. E eu ainda ia ter que enfrentar. A madrugada avançava lenta, sufocante. Dentro da boleia, eu já não sabia se estava acordado ou sonhando. O corpo cansado pedia descanso, mas a mente rodava sem freio. A cada estalo do caminhão, a cada vento batendo na lona, eu me arrepiava. O silêncio parecia vivo, como se a estrada tivesse me cercado. De repente, veio de novo. Não foi chiado de rádio, não foi barulho de passo, foi voz, clara, firme e direto no meu ouvido. José, você já carregou peso demais. Meu corpo travou. O coração parecia querer sair pelo peito. Arregalei os olhos e olhei para os lados. Não tinha ninguém na cabine, nem sombra. Só eu, o painel apagado e aquela voz que parecia atravessar a minha pele. Quem tá aí? Perguntei, a boca seca. Silêncio. Por alguns segundos, só o som da minha respiração ofegante. Mas antes que eu pudesse me recompor, a voz voltou, ainda mais próxima. Você acha que o fardo é a carga, mas não é. O peso é outro. Senti a espinha gelar. Encostei no banco tentando respirar fundo, mas o ar parecia preso na garganta. Fechei os olhos com força, e aí as lembranças vieram em avalanche. Vi Mariana pequena, me esperando na porta de casa, segurando um desenho. Eu prometi que ia guardar. Nunca guardei. Vi minha mãe, já idosa, me olhando da varanda, dizendo que a estrada ia me cobrar caro. E vi a mim mesmo, jovem, subindo pela primeira vez num caminhão cheio de sonhos, sem imaginar o preço que ia pagar. A voz se misturava às imagens, como se puxasse de dentro de mim aquilo que eu sempre escondi. O peso é a saudade, é o tempo perdido. O corpo inteiro arrepiou. Eu queria responder, dizer que não, que era só o trabalho que eu aguentava, mas as palavras não saíam. A garganta travou. Olhei pelo retrovisor tentando achar qualquer sinal. Nada, só a fila de caminhões imóveis, lanternas vermelhas piscando no escuro. Mas mesmo sem ver, eu sentia. Não estava sozinho.
Passei a mão na testa, o suor escorrendo gelado. Peguei o rádio PX com pressa. Apertei o botão. Alguém na escuta? Chiado, depois silêncio. Foi quando a voz voltou mais baixa, mas mais cortante. Você tá sozinho, porque escolheu estar sozinho. Senti o estômago embrulhar. As palavras bateram mais forte que qualquer buraco na estrada, porque no fundo eu sabia que era verdade. Cada viagem que aceitei, cada promessa quebrada, cada ausência em casa, foi escolha minha. Escolha que eu chamava de obrigação, mas que no fim me afastava de quem mais precisava de mim. Para! Gritei sem perceber. Minha própria voz ecoou dentro da boleia. Fiquei alguns segundos em silêncio, só o coração batendo no ouvido. Mas não adiantou. A voz voltou, calma, quase como um sussurro de pai. Você ainda pode mudar, mas precisa admitir o que perdeu. Fechei os olhos, as mãos tremendo no volante. E ali, pela primeira vez, senti lágrima escorrer no rosto. Não era de medo, era de dor. Uma dor que eu carregava há anos, mas nunca deixei sair. Fiquei assim por um tempo que não sei medir. O motor desligado, o painel apagado, a estrada inteira em silêncio. Só eu, a respiração pesada e a lembrança do que tinha perdido. Quando abri os olhos de novo, a cabine estava igual. Escura, imóvel, só com a luz fraca da lanterna piscando de fora. A voz tinha sumido. Mas o que ela disse ainda ecoava dentro de mim. Não sabia se era coisa da minha cabeça, se era alucinação do cansaço, ou se realmente tinha alguém ou algo falando comigo. Mas uma certeza eu tinha. Não dava mais para fugir do peso invisível. A estrada não me deixaria esquecer. Deitei no banco exausto, mas o sono não veio. Fiquei olhando o teto da boleia, sentindo a vibração fantasma do motor ainda no corpo. A voz podia ter calado, mas o que ela deixou não ia embora fácil. Naquela madrugada, entendi que o verdadeiro bloqueio não estava só na BR-319. Estava dentro de mim, e eu não fazia ideia de como sair dele. O dia amanheceu sem pressa, cinzento, abafado. Abri os olhos depois de uma noite que mais parecia guerra comigo mesmo. A voz ainda ecoava dentro da minha cabeça. Não era sonho, não era invenção. Era real o suficiente para me deixar tremendo até agora. Sentei no banco da boleia, passei as mãos no rosto e encarei o para-brisa empoeirado. A BR-319 continuava a mesma, fila de caminhões parados, silêncio cortado por alguns motores ligados à toa, mas por dentro nada estava igual. Engoli seco e sussurrei para mim mesmo. Não é só a carga, nunca foi. A lembrança da voz me atravessava. Eu sempre culpei a estrada, culpei o destino, culpei o trabalho, mas a verdade é que quem foi escolhendo cada ausência fui eu. Cada sim pro frete era um não em casa. Cada quilômetro rodado era um pedaço da Mariana que eu perdia sem perceber. Desci do caminhão ainda meio zonzo. O calor já começava a apertar. Raimunda estava montando seu fogareiro, mexendo nas panelas como sempre. Mas dessa vez, quando ela me cumprimentou, percebi no olhar dela algo diferente, como se tivesse visto a noite difícil estampada na minha cara. Dormiu nada, né, filho? Não, respondi sem conseguir inventar desculpa. Passei a madrugada brigando comigo mesmo. Ela não perguntou mais nada, só colocou um prato de arroz na minha mão, sem cobrar, e disse: come, é o corpo que segura a mente no lugar. Sentei ali, mastigando devagar, mas a comida parecia pedra na boca. Cada garfada trazia lembranças, o desenho que a Mariana me deu, o aniversário que perdi, a promessa de voltar logo e nunca cumprir. O peito apertou. Soltei o prato no chão, escondi o rosto nas mãos. Não consegui segurar. Raimunda colocou a mão no meu ombro. Ficamos em silêncio, só com o barulho da panela fervendo. E naquele silêncio percebi que ela sabia. Ela também carregava arrependimentos, dores que ninguém via. Era isso que nos aproximava. De repente ouvi passos firmes atrás de mim. Virei e vi Cláudio chegando, cigarro na boca, cara fechada. Sabia que não ia aguentar muito tempo. Ele soltou a frase como quem crava a faca. Estrada sempre cobra. Levantei, o sangue fervendo.
E quem é você para falar como se fosse dono da verdade? Eu sou só um caminhoneiro que já perdeu tudo, ele respondeu, tragando fundo. E tô vendo você ir pelo mesmo caminho. A raiva bateu, mas junto veio o medo, porque no fundo tinha verdade no que ele dizia. Eu podia virar ele, amargo, sozinho, carregando só cinza no coração. Raimunda se levantou no meio, firme como sempre. Chega, disse. A estrada já está pesada demais. Cada um de vocês tem que decidir se vai carregar mais sombra ou dividir um pouco de luz. O silêncio caiu entre nós. Cláudio se afastou, resmungando, mas sem insistir. Eu fiquei ali, olhando o chão, sentindo as palavras dela grudarem. Dividir luz. Era simples, mas era exatamente o que eu nunca tinha feito. Voltei para o Scania mais tarde, cabeça latejando. Encostei no banco, fechei os olhos e deixei a lembrança da voz voltar. Você ainda pode mudar, mas precisa admitir o que perdeu. Respirei fundo. Pela primeira vez, admiti para mim mesmo. Eu não era só caminhoneiro carregando carga. Eu era homem carregando arrependimento. E se não mudasse, ia acabar como Cláudio, sozinho, desconfiado de tudo, preso em si mesmo. A estrada estava me testando, sim, mas não era o bloqueio nem a espera. O verdadeiro teste era esse, encarar minha própria vida sem desculpa. E eu sabia que a partir daquele momento não tinha mais como voltar a ser o mesmo. O quarto dia começou diferente. Ainda era cedo quando um barulho estranho acordou todo mundo. Motor pesado, ferro batendo em ferro, aquele ronco grave que não vinha de caminhão. Estiquei o pescoço pela janela do Scania e vi lá longe a poeira subindo no ar. Eram máquinas, escavadeiras e tratores abrindo caminho no barranco caído. O coração acelerou. Depois de dias parados, finalmente alguma coisa se mexia. Desci da boleia, assim como dezenas de outros caminhoneiros. A fila inteira parecia ter acordado de um coma. Alguns aplaudiam, outros gritavam palavras de alívio. Agora vai, ouvi alguém dizer. Até que enfim lembraram da gente, mas nem todo mundo vibrava igual. Cláudio, por exemplo, só acendeu outro cigarro, olhando desconfiado para o movimento. Vocês acham que vai ser rápido? Disse ele com aquele tom ácido. Isso ainda leva horas, talvez dias. O comentário jogou um balde de água fria em parte do grupo, mas dessa vez ninguém quis bater boca. Todo mundo preferiu acreditar no barulho das máquinas. Raimunda se aproximou de mim com um sorriso cansado, mas sincero. Viu, filho? Até a estrada cansou de nos prender. Assenti, mas por dentro sabia que não era tão simples. Eu sentia uma mistura de alívio e medo. Alívio de poder seguir viagem. Medo de que, quando a estrada se abrisse, eu tivesse que voltar a correr do que encontrei dentro de mim nesses dias. As horas foram passando devagar. As máquinas trabalhavam. O barulho de pedra sendo arrastada enchia o ar. O sol castigava, mas ninguém se escondia na boleia. Todo mundo queria ver com os próprios olhos a estrada se abrindo. No meio da espera, notei algo curioso. Alguns caminhoneiros já arrumavam as coisas, como se quisessem sair dali correndo, sem olhar para trás. Outros, como o rapaz paraense, pareciam inquietos, divididos entre a alegria e a incerteza. Raimunda, por outro lado, continuava servindo comida, como se quisesse prolongar aquele laço criado na espera. E eu estava preso no meio disso. Queria ir embora, sim, mas uma parte de mim sabia que aquele bloqueio tinha me mostrado mais do que qualquer estrada aberta poderia ensinar. Quando as máquinas finalmente liberaram um pedaço, a fila começou a se agitar. Motor atrás de motor ligando, ronco pesado enchendo o ar. O chão tremeu com a sinfonia de brutos, acordando ao mesmo tempo. Foi um som que me arrepiou. "Bora, José!" gritou Raimunda, rindo, enquanto ajeitava as panelas no canto. "O mundo não espera, não!" Subi no Scania, girei a chave e o motor respondeu com aquele ronco que eu conhecia de cor. Mas quando olhei pelo retrovisor, vi Cláudio parado. O caminhão dele ainda desligado, ele encostado na porta, cigarro na boca, olhando a fila andar. "Não vai, não?" perguntei, abrindo a janela.
Ele me olhou, tragou fundo e respondeu: sempre fico por último. Estrada aberta demais me dá desconfiança. Não insisti. Engatei a marcha e segui. O Scania avançou devagar, a poeira subindo em volta. A fila começou a andar, lenta, mas firme. A cada metro, o peso da espera parecia se soltar do peito. Mas junto dele vinha outro tipo de peso, o dos pensamentos que eu não queria carregar mais. Enquanto rodava, a lembrança da voz voltou. Você ainda pode mudar, mas precisa admitir o que perdeu. Era como se a estrada tivesse me marcado. Eu sabia que dali em diante não dava mais para fingir. O bloqueio tinha acabado, mas o verdadeiro obstáculo ainda estava dentro de mim. Raimunda passou ao meu lado, dirigindo uma caminhonete velha que arrumara carona. Buzinou e acenou. Sorri de volta. Era como despedida e agradecimento ao mesmo tempo. Já Cláudio, lá atrás, ainda parado, era a sombra que eu não queria seguir. Segui viagem com o coração dividido. A estrada em movimento me dava esperança, mas também me jogava a pergunta que eu já não conseguia evitar. Depois de tudo isso, eu ia continuar sendo o mesmo homem? E a resposta, no fundo, eu já sabia. A fila andava devagar, cada bruto puxando um rastro de poeira no ar. O trecho liberado ainda era estreito, meio instável, mas já era caminho. Eu guiava meu Scania verde com calma, motor roncando baixo, quando vi Raimunda encostar a caminhonete dela no acostamento, perto de um posto improvisado na beira da estrada. Diminuí e parei também. Sabia que era a última vez que a gente ia se ver naquele bloqueio. Desci da boleia, o calor batendo forte no rosto, e fui até ela. Raimunda estava guardando as panelas, amarrando tudo com uma corda gasta. Então é aqui que a senhora fica? Perguntei. É. Ela sorriu, mas os olhos diziam mais. Daqui arrumo carona até Manaus. Tenho gente me esperando. Ficamos em silêncio por alguns segundos. A poeira subia, os caminhões passavam devagar, e naquele barulho todo a gente parecia estar num canto só nosso. Raimunda largou a corda e me olhou firme. Filho, você é homem de estrada, eu sei, mas não prende teu coração no asfalto. Quem faz isso acaba virando sombra, igual a tantos que eu já vi. As palavras bateram fundo. Era como se ela tivesse colocado a mão dentro de mim e puxado o que eu mais tentava esconder. O rosto dela estava sério, mas ao mesmo tempo cheio de ternura. Antes que eu respondesse, ela me puxou num abraço. Forte, de mãe. Senti o cheiro de comida, de fumaça de lenha, de vida simples, e naquele instante algo dentro de mim desarmou. Vai com Deus, José Mauro, e volta para tua menina. Ela falou baixinho no meu ouvido. Apertei os olhos para segurar a emoção, mas não deu. Engoli seco e só consegui balançar a cabeça. Quando ela se afastou, sorriu de novo. Mas eu sabia que aquele sorriso era mais despedida do que alegria. Voltei para o Scania, liguei o motor e segui. Pelo retrovisor ainda vi Raimunda acenando, pequena no meio da poeira. Depois, sumiu. O ronco do caminhão enchia o peito, mas o coração pesava. A frase dela não saía da minha cabeça. Não prende teu coração no asfalto. Dirigi alguns quilômetros em silêncio absoluto, só o motor e o vento batendo. A estrada parecia diferente depois disso. Cada árvore, cada pedaço de terra vermelha parecia carregar significado. Não era só chão, era aviso. No rádio PX, alguns colegas comentavam sobre os próximos trechos, sobre o tempo perdido, sobre correr para recuperar o frete, mas eu mal prestava atenção. Estava longe dali, preso nas palavras da Raimunda, e então me dei conta. Eu já tinha prendido meu coração no asfalto fazia anos. Cada ausência em casa, cada desculpa para não estar presente, cada promessa quebrada.
A estrada tinha me dado muito, mas tinha levado ainda mais. Parei num ponto de sombra, desliguei o motor e fiquei ali, respirando fundo. Fechei os olhos e vi Mariana outra vez. Vi ela rindo, vi ela chorando, vi ela crescendo sem mim. E percebi que não era só saudade, era medo. Medo de quando ela não precisasse mais esperar. Bati no volante frustrado, mas logo depois respirei fundo. Talvez a estrada ainda estivesse me dando uma chance. Talvez fosse isso que a voz da madrugada e agora Raimunda estavam tentando me mostrar. Voltei a ligar o Scania, engatei a marcha e segui viagem. A poeira continuava subindo, o sol continuava queimando, mas dentro de mim algo tinha mudado. A despedida da Raimunda não foi só adeus, foi aviso, e eu sabia que não podia mais ignorar. Porque se continuasse do mesmo jeito, ia acabar como Cláudio, um homem que não tinha nada além do caminhão e da própria amargura. E isso eu não queria ser. A fila de caminhões já tinha ganhado movimento. O sol batia alto, poeira subindo em cada arrancada lenta. Eu rodava devagar, acompanhando o ritmo da estrada, quando vi pelo retrovisor a figura do Cláudio. O caminhão dele ainda parado, motor desligado, ele encostado na porta, cigarro na boca. Enquanto todo mundo parecia ansioso para ir embora, ele estava imóvel, como se não tivesse pressa nenhuma. O rosto endurecido, os olhos apertados contra o sol e aquela expressão que misturava cansaço com desprezo. Fui reduzindo até encostar ao lado dele. Abri a janela, o ronco do Scania abafado pelo barulho das máquinas, ainda trabalhando ao longe. "Vai ficar aí, Cláudio?" perguntei. Ele tragou fundo, soltou a fumaça e respondeu com a voz seca de sempre. "Sempre saio por último. Estrada não é corrida, é armadilha. Quem vai na frente leva o tranco primeiro." Assenti, mas fiquei olhando. Era mais que precaução. Aquilo era medo disfarçado de estratégia. Um medo que ele não admitia, mas que vazava em cada gesto. "Você não cansa de desconfiar de tudo, não?" Arrisquei. Ele me encarou, olhos duros. "Só confia quem não viveu o bastante. Eu já perdi muita coisa acreditando em gente, não faço mais." O silêncio pesou. Não tinha resposta para isso. Ele virou as costas. Jogou a bituca no chão e subiu na boleia da muriçoca velha. O motor demorou a pegar, tossindo como se reclamasse também. Mas logo ganhou ritmo. Cláudio saiu devagar, sem buzinar, sem olhar para ninguém. Só seguiu, resmungando dentro da própria sombra. Fiquei parado por alguns segundos, olhando ele desaparecer entre os caminhões. Aquela figura carregava mais que carga. Carregava rancor, desconfiança, solidão, e eu sabia que aquilo não tinha nascido de um dia para o outro. Era peso de anos, talvez de uma vida inteira. Segui viagem, mas a imagem dele não saía da minha cabeça. Cada quilômetro rodado parecia ecoar a pergunta: será que eu ia acabar igual a ele? A diferença entre nós dois não era o caminhão nem o frete. Era a escolha de como carregar os fardos. Eu via em Cláudio um futuro possível, sombrio, que eu precisava evitar a qualquer custo. Mais à frente, encostei num ponto de sombra para respirar. O sol castigava, e o barulho dos caminhões ao redor formava um coro metálico. Fechei os olhos e lembrei da frase da Raimunda: "Não prende teu coração no asfalto." Cláudio, sim, tinha feito isso. O coração dele estava colado na estrada, e por isso não batia mais leve. Só pulsava como motor cansado, rodando por inércia. Quando voltei para o volante, tomei uma decisão silenciosa. Eu não ia deixar a estrada me roubar inteiro. Ia continuar rodando, porque essa era a minha vida. Mas precisava voltar para Mariana de outro jeito. Precisava voltar com mais do que a carga entregue. Segui em frente, o Scania respondendo firme, mas a mente longe. A poeira do retrovisor foi engolindo a imagem de Cláudio, até sumir por completo. Mas dentro de mim, aquele último olhar dele ainda queimava. Um olhar que parecia dizer: cuidado, porque a estrada engole tudo. E talvez ele tivesse razão. Mas diferente dele, eu não queria me deixar engolir. O sol já descia lento, pintando o céu de laranja queimado.
A poeira vermelha levantava no ar, grudando no suor, e a BR-319 finalmente parecia voltar a ser estrada de verdade. Eu sentei no banco do Scania, respirei fundo e girei a chave. O motor respondeu com um ronco firme, grave, que encheu a cabine inteira. Não era só barulho de máquina, era som de vida. Cada vibração parecia acordar algo dentro de mim que tinha ficado adormecido nesses dias de espera. Encostei a mão no painel, sentindo a vibração. Era como um coração pulsando, me lembrando que eu ainda estava ali, rodando, inteiro. E naquele instante, entendi. Não era a estrada que precisava mudar, era eu. Avancei devagar, acompanhando a fila de caminhões que começava a se espalhar. Cada marcha engatada era como um passo novo. O ronco do motor não era mais rotina, era promessa. Promessa de que eu ia encarar a estrada de outro jeito. Mas ao mesmo tempo, vinha a pergunta que martelava desde a voz da madrugada. Como mudar sem largar aquilo que era minha vida? O rádio PX chiou, trazendo a voz de um colega. Bora, rapaziada, agora o tapetão tá liberado. Sorri sozinho. Mas logo o sorriso virou reflexão. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes a estrada abriu e eu só segui no automático, sem pensar. Dessa vez não podia ser igual. Mais alguns quilômetros e encostei o caminhão num ponto de sombra. Desliguei o motor, mas o ronco ainda ecoava dentro do peito. Desci, respirei fundo e deixei o silêncio da mata me cercar. Olhei para o Scania verde coberto de poeira, mas firme, imponente. Era minha nave, meu companheiro de guerra, mas eu não podia continuar usando ele como desculpa para fugir. Ele tinha que ser ponte, não muro. Puxei o celular do bolso, tentei sinal. Nada. Ri sozinho, cansado, mas prometi a mim mesmo, no primeiro posto com rede, eu ia ligar para Mariana. Não ia esperar outra chance, não ia inventar desculpa. Enquanto caminhava em volta do bruto, lembranças voltavam. Cada ausência, cada promessa quebrada, cada aniversário perdido, mas junto delas vinha a imagem do abraço da Raimunda e o olhar duro do Cláudio. 2 caminhos diferentes, 2 formas de carregar o fardo. Eu tinha que escolher de qual lado queria estar. Subi de volta na boleia, fechei a porta com força. Sentei no banco, olhei o painel e pensei, daqui para frente eu rodo diferente. Girei a chave mais uma vez, deixando o motor roncar alto, como se fosse resposta. O Scania vibrou inteiro e eu vibrei junto. Não era só recomeço de viagem, era recomeço de vida. Segui pela BR, o céu agora escurecendo, mas dentro de mim, a luz se acendendo. Cada farol que cortava o horizonte parecia um sinal de que ainda dava tempo. Ainda dava para mudar. Ainda dava para voltar para casa com mais do que carga entregue. E enquanto rodava, firme, o ronco do motor me lembrava a cada segundo. Eu não precisava ser prisioneiro da estrada. Podia ser caminhoneiro, sim, mas também podia ser pai, podia ser homem. O peso continuava no peito, claro. Saudade não some de uma hora para outra, mas agora ele parecia diferente, menos prisão, mais combustível, e eu sabia, aquele recomeço não era só da viagem, era meu. O Scania já deslizava de novo pela BR, o motor firme, o ronco batendo no peito como uma batida de coração. Mas dessa vez, cada metro rodado não era só avanço na estrada, era também mergulho dentro de mim. O para-brisa refletia a luz do sol nascente e eu me pegava olhando além da paisagem. Não via só árvores, poeira e buracos. Via o passado, como se a estrada fosse espelho. Em cada curva aparecia uma lembrança. Em cada reta, uma pergunta. Pensei em Mariana. Lembrei dela pequenininha, deitada no sofá, me esperando chegar de viagem. Eu entrava pela porta cansado, suado, mas os olhos dela brilhavam como se nada mais importasse. Quantas vezes eu troquei esse brilho por quilômetros a mais rodados? Quantas vezes achei que ia dar tempo de recuperar depois? O volante estava firme nas minhas mãos, mas dentro eu tremia. O tempo não volta, e essa era a carga mais difícil de encarar. O rádio PX chiou.
trazendo a voz de um caminhoneiro qualquer, comentando sobre o trecho mais à frente. Mas não registrei direito. Minha cabeça estava longe dali. Lembrei da minha mãe, sentada na varanda, mate quente na mão, dizendo: "Filho, a estrada dá, mas também tira. Só não deixa ela tirar tudo." Naquele momento entendi o que ela queria dizer. A estrada tinha me dado sustento, me dado propósito, mas também tinha arrancado presença, memórias e abraços. E agora, com o ronco do motor ecoando no peito, percebi que o que restava era escolher, continuar perdendo ou começar a resgatar. Engatei a marcha. O Scania respondeu forte, como se também soubesse. Era como se o caminhão me dissesse: "Vai em frente, mas não esquece de olhar para trás onde importa." Mais adiante, um caminhão velho, uma muriçoca, passou devagar na pista contrária. O motorista me acenou com a mão suja de graxa. Retribuí no reflexo, mas aquilo me acertou. Vi naquele homem um retrato do futuro que eu poderia ter. Sozinho, rodando até o fim, sem ninguém esperando. E jurei para mim mesmo que não queria terminar assim. A estrada, nesse ponto, já não era só destino, era lição. Cada buraco lembrava os tropeços que eu tinha vivido. Cada ponte frágil lembrava das promessas frágeis que eu tinha feito. Cada curva inesperada lembrava que ainda havia chance de mudar de direção. E eu queria mudar. Não sabia exatamente como, mas queria. O sol já estava alto quando encostei num posto improvisado, só para tomar água e respirar. Desci do caminhão, lavei o rosto na pia enferrujada e encarei meu reflexo no espelho rachado. Vi um homem cansado, de barba por fazer, com os olhos fundos de tantas madrugadas mal dormidas. Mas também vi um homem que ainda tinha escolha. Encostei as mãos no balcão e murmurei: "Não posso mais perder tempo." O frentista me olhou estranho, mas não liguei. Voltei para o caminhão decidido. Liguei o motor e o ronco de novo veio como resposta. Não era só máquina, era mensagem. Segui viagem, e enquanto a poeira levantava atrás, dentro de mim uma certeza crescia. Eu não era só caminhoneiro carregando carga. Eu era pai, eu era filho, eu era homem. E precisava começar a rodar também por eles, não só pelo frete. A estrada refletia tudo isso. Não era só caminho, era espelho. E o que eu via nele agora não dava mais para ignorar. Rodava há horas quando percebi que não era mais a estrada que pesava, era o silêncio dentro de mim. O Scania seguia firme, engolindo quilômetros, mas minha cabeça insistia em voltar para aquela madrugada. A voz, clara, firme, chamando meu nome como se me conhecesse mais do que eu mesmo. Segurei o volante com força, os olhos fixos no asfalto. Quem tinha falado comigo? Era alguém do lado de fora? Impossível. Eu chequei, eu olhei, não tinha ninguém. Então, o que era? O pensamento mais óbvio me assustava. Seria Deus. Já ouvi muito colega de estrada contar história parecida. Voz que aparece na solidão, aviso que salva no último instante, mas comigo foi diferente. Não foi sobre perigo da estrada, foi sobre mim. Foi sobre a vida que eu estava enterrando sem perceber. Encostei no acostamento, desliguei o motor. O silêncio veio forte, pesado. Fechei os olhos e lembrei exatamente das palavras. Você acha que o fardo é a carga, mas não é. O peso é outro. Senti o mesmo arrepio da madrugada. Se era Deus, então ele me conhecia fundo demais. Sabia onde doía. Sabia que meu maior medo não era buraco, nem acidente, nem bloqueio. Era perder minha filha, perder minha família, perder a mim mesmo na estrada. Mas e se não fosse Deus? E se fosse a própria estrada falando? Quem vive nela sabe, tem hora que o asfalto parece ganhar voz. O barulho dos pneus, o vento nas lonas, o chiado no rádio. Às vezes tudo se mistura e vira mensagem. Será que a BR-319 tinha resolvido me cutucar? Balancei a cabeça, tentando afastar essa ideia. Mas logo outra surgiu. Talvez a voz não fosse de fora, talvez fosse de dentro. Minha própria consciência, sufocada por anos, finalmente gritando alto. Eu me conheço. Sei como fujo daquilo que não quero encarar.
E se naquela noite o bloqueio me obrigou a ouvir a mim mesmo? Suspirei fundo, olhando a estrada vazia. O mistério continuava aberto, mas no fundo pouco importava de onde veio. Importava o que deixou em mim. Engatei a marcha, liguei o Scania e o motor roncou de novo, vibrando no peito. A estrada seguia, mas eu já não rodava igual. A cada quilômetro a pergunta voltava. Foi Deus, foi a estrada ou fui eu mesmo tentando me salvar? E talvez a resposta não fosse para agora, talvez nunca fosse. O que eu sabia era uma coisa só. Aquela voz tinha mudado meu rumo, e isso já bastava. O sol nasceu forte, refletindo no para-brisa do Scania, como se fosse um farol apontando meu caminho. A poeira subia leve atrás do caminhão, desenhando rastros no ar. Pela primeira vez em dias, senti o coração solto, menos preso, como se tivesse descarregado parte do peso que carregava. Olhei para frente e vi a BR-319 se estendendo, infinita, do jeito que sempre foi. Mas ela já não parecia inimiga. A estrada continuava dura, cheia de buracos, poeira e silêncio, só que agora tinha outra cara. Era cenário de recomeço. Enquanto rodava, lembrei do abraço da Raimunda e da frase dela que não saía da mente. Não prende teu coração no asfalto. Sorri sozinho. Aquilo era mais que conselho, era guia. E eu sabia que dali em diante precisava lembrar disso a cada frete, a cada viagem. O motor roncava firme, vibrando no peito, e esse som que antes era só rotina, agora parecia música. Não porque o caminhão tivesse mudado, mas porque eu tinha. O Scania era o mesmo, mas eu já não era o mesmo motorista que entrou nele naquela madrugada. No retrovisor, a poeira escondia os rostos que ficaram para trás. Raimunda com sua força de mãe. Cláudio com seu olhar pesado, sombra de um destino que eu não queria seguir. Cada um deixou uma marca, cada um mostrou um caminho. Eu escolhi o meu. Segui mais alguns quilômetros e a lembrança da voz voltou. Mas dessa vez, sem medo. Não importava de onde tinha vindo, se era Deus, a estrada ou eu mesmo tentando me salvar. O que importava era que ela tinha feito sentido. E agora, cada quilômetro rodado era resposta a ela. Passei a mão no painel, como quem agradece ao caminhão por ser testemunha do que eu estava vivendo. Vamos junto, bruto. Agora é diferente. O vento entrou pela janela, bagunçando meu cabelo, trazendo cheiro de terra molhada ao longe. Fechei os olhos por um instante e senti. Era esperança. Não aquela esperança boba de achar que tudo ia ser fácil, mas a esperança firme de quem decide mudar, mesmo sabendo que vai ser na marra. A estrada segue, sempre segue, mas agora eu sigo também, não mais fugindo, não mais preso no asfalto. O Scania avançava, o sol refletia no vidro e dentro de mim a viagem tinha apenas começado. E no fundo eu sabia, a BR-319 ainda tinha segredos. Mas dessa vez eu estava pronto para ouvir. No fim das contas, a BR-319 não foi só uma estrada interditada. Ela virou espelho. Mostrou que o peso maior não é a carga que a gente leva no baú, mas o que a gente carrega aqui dentro. Saudade, arrependimento, escolhas que custam caro. E no meio da poeira, do calor e do silêncio, descobri que o que mantém um caminhoneiro de pé não é só o motor roncando. É a esperança de voltar para quem espera por ele. Rapaziada, se essa história mexeu com vocês, se de algum jeito fez lembrar da sua própria caminhada, do que já perderam ou do que ainda querem resgatar, mete o dedo no like, compartilha com quem também carrega fardos invisíveis e se inscreve no canal. Aqui, cada relato é combustível para essa família de brutos que só cresce. E quero ouvir de vocês qual foi a voz que já falou com o coração de vocês na estrada da vida.